Fala pessoal, mais um episódio sensacional do Work for Soul. A gente teve a honra e o privilégio de receber aqui José Fares, entende tudo, né? Uma testemunha da evolução da indústria no Brasil, dos recursos humanos, e foi um papo super agradável, cheio de insights, história, perde não. Ela é o fato gerador, ela é um centro, é um marco zero. O pessoal dentro da indústria sempre falava assim, nada acontece nesse mundo até que alguma indústria produza alguma coisa. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul podcast. Meu nome é Márcio Monson. Nós estamos com conteúdo semanalmente aqui no nosso canal. Por isso, se você vai chegando, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque nós estamos aqui para oferecer um conteúdo diferenciado, para falar do mundo do trabalho sobre uma ótica nova, não é isso, Adeudo Nascimento? Isso aí, pessoal. Obrigado aí pelas interações que a gente está tendo. O engajamento está crescendo, né, pessoal? Tá bem legal. Obrigado pelos feedbacks que vocês estão nos enviando. A gente está começando a ter uma audiência cativa já, tá bem legal. Então, obrigado por tudo. Uma audiência é pequena, mas é qualificada. Super qualificada, é isso aí. Então, mas Mas assim, mesmo quem está assistindo, por favor, deixe o like, compartilhe, deixe sempre o recadinho que ajuda a gente a divulgar o conteúdo. Cara, hoje, Work for Soul, a gente está, assim como todos os outros episódios, a gente tem recebido pessoas muito bacanas, influentes, de peso e que tem muita história para contar no mundo do trabalho. E hoje a gente tem a honra de receber aqui José Fares. Fares, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. E a gente queria, já hoje o tema é a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho na indústria e queria começar pedindo para você contar aí um pouco da tua história, porque eu acho que você é testemunha ocular da história da indústria no Brasil, né? Responsabilidade aí, por Fares. Um período, né? Por Isso, tanto um tempo, curto período. assim, Você é novo, né, Fares? Começou esses dias, hein? Muito obrigado pelo convite, agradeço muito, é um prazer para mim fazer parte desse contexto todo aqui, uma coisa pro bem, né? De valorização humana, de, enfim, buscar um diálogo mais inteligente para construir um mundo melhor. Né? Então, eu sou oriundo da indústria, eu me formei em psicologia e no meu último mês de formação apareceu um aviso lá no mural ali, escrito. Eu precisava de um trainee, de alguém para começar uma carreira no grupo Bosch e eu acabei tendo a felicidade de ser escolhido. E comecei lá e na área de departamento pessoal, porque a Bosch naquele período demitiu quase 3.000 pessoas e eu acabei sendo preposto. Coisa bem legal. Porra, começou bem, né, Fares? Começou com um desafio. Sobrevivi, eu estou aqui. Mas Foram 2.700 metalúrgicos sendo desligados. 2.770. E você de preposto no DP. Lá no sindicato depois. E assim, a minha área de aprendizado, de experiência é em recursos humanos, no primeiro momento. E atuei assim lá em Campinas, depois houve aí uma mudança na gestão aqui da planta de Curitiba. Na época havia 6.500 colaboradores, aí me convidaram para assumir a direção de RH dessa planta aqui. Saindo de uma greve de 30 dias, muito difícil, com muita agressividade, com um momento muito sensível, muito ruim. E aí eu cheguei com essa... Parece que esses negócios de relações de trabalho me acompanham, né? Eu falei, olha os pepinos, né? Começa como preposto depois de 2.770 demissões. E daí vem porque tem uma greve de 30 dias. Tem. Uma época de sindicatos fortíssimos, né? E lá em Campinas, na época que eu era um aprendiz, teve um movimento forte. Os sindicatos eles conseguiram fazer um arrastão lá dentro da fábrica, tinha 12.000 funcionários. Então, o arrastão tinha acho que 1.500. Meu Deus. Caraca. E eu fiquei tão nervoso, tão assim, falando, como é que pode uma coisa dessa, né? O cara tá trabalhando aqui, tem o salário, tem tudo, né? Como é que ele pode fazer um negócio desse aqui dentro? Aí eles vieram numa avenida que tinha ali. Sabe o que eu fiz, cara? Eu entrei na frente. Lembra daquele chinesinho lá quando tem o tanque de guerra? O tanque de guerra. Na Praça da Paz. Na Praça da Paz Celestial, né? Eu fiz assim, ó.
Você tá brincando? Falei, gente, pare com isso, o que vocês estão fazendo? Quantos anos você tinha nessa brincadeira? Tinha 20. Nossa. Passaram por cima de mim, né? O RH, olha o piado do RH aí. Passaram por cima, assim, com tudo, né? Me machuquei, inclusive, foi um dia tenso. Então esse negócio me acompanha. E eu gostava muito, e gosto muito, e tenho muito respeito pela área de relações trabalhistas. Eu sempre... Era uma coisa que me excitava muito a negociação sindical, que é um processo muito rico, demanda muito conhecimento, muito traquejo, muita capacidade de negociação, uma relação empática. Você não pode ver o sindicato como um inimigo, como alguém que... Você tem que se colocar no lugar dele, ver o que está acontecendo e tal. Na primeira vez que eu fui lá, quando eu cheguei para resolver esse problema, eu entrei no sindicato, tinha um corredor polonês, assim, ó. Tinha uns 5 de cada lado. Aqueles. Aham. E quem que é essa figura aí, né? Veio lá daquela cidade, que não sei o quê. O que será que ele vai fazer aqui? Não sei o quê. Foi bem difícil a construção desse modelo. Mas eu tenho que dizer o seguinte, nesse período de 10 anos, nós não tivemos um dia de greve. Pô, show. Nenhum. Tivemos piquete, tivemos alguma paralisação ali para a Assembleia. Enfim, houve exacerbação em alguns momentos, mas greve... E você atribui aqui, Fares, a um canal que você conseguiu criar pontes ali das relações. O vínculo. Legal. Mais uma vez, esse tema da habilidade socioemocional, da capacidade que a pessoa tem de se relacionar, isso é a grande competência, né? A grande virtude do cidadão que vai exercer alguma atividade em qualquer que seja corporação. E nós conversávamos toda semana. Não é só no dia no dia do acordo coletivo ou pré-acordo coletivo? Toda semana. Resolvíamos problemas dos mais diversos. Imagina. Temas que vocês possam imaginar. E saíamos juntos, fazíamos... enfim, era muito rico o negócio. Inclusive, uma vez nós fomos jantar e saímos de lá, era 1h da manhã. Então vocês não vão fazer nenhum movimento na porta da fábrica? Não. Mas eles vão. Eu falei comigo, eles vão lá. Aí eu falei pro cara que trabalha comigo, eles vão, não, mas eles falaram que não vão, mas eles vão. Aí o que eu fiz? Eu fui para casa, descansei um pouco, tomei um banho, 3h30 eu saí da manhã e fui na casa do presidente. Cheguei lá 10:45. Nossa. Ele estava saindo para ir buscar o caminhão de som. Chegar na troca do terceiro turno para o primeiro turno. A entrada do primeiro começa às 5h, 5h15, né? Eu falei, onde você vai? Ele falou, o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, eu vim aqui falar com você. Eu estou me sentindo traído. Você vai ser responsável por uma demissão de um executivo, porque eu passei a informação que não ia ter nenhum movimento. Mas por que você fez isso? E não sei o que. Daí, no final, eu fui tomar café da manhã lá com ele, com a mulher dele. E assim foram construindo um vínculo. Confiança, né? O que isso significa, né? O que se tira disso tudo aí? Que todos os problemas, todas as dificuldades relacionais têm um estágio de maturidade, de equilíbrio, que é um ponto que os dois são adultos, né? E que se concentram em resolver o problema e buscar soluções. Mas no início, no começo, é muito imaturo, é muito agressivo. E isso serve não só para negociação sindical, mas para qualquer tipo de negociação. Fares, você atribui um pouco disso, será? Em olhar mais para os pontos em comum do que para as divergências, né? Porque na ponta, todo mundo quer a mesma coisa. Essa não polarização do trabalhador, do empresário, né? De que achar que era dois partes do lado diferentes do ringue. Não, na verdade, todo mundo busca prosperidade, busca evolução, qualidade de vida. Só que muitas vezes, sob pontos de vista diferentes, e criar essas conexões é importante. Sim. Mas sob pontos de vista diferentes. Exato.
As expectativas são diferentes. Mas há uma hora que você tem que tentar chegar o mais próximo possível uma da outra, né? E é interessante vendo você falar, porque hoje tanto se fala em soft skills, né? Dá a impressão que não, soft skills é moderno. Não, é super moderno agora. Então, mas se a gente for comparar, por exemplo, o movimento sindical e o que se vivia no passado de antagonismo de informações, ou seja, beirava, realmente ia para o confronto físico, tinham carros destruídos, furava pneu, saía escondido em porta-mala de carro e tal. A habilidade de negociação, né, de influência, de política, era muito maior, né? E dá a impressão que isso se perdeu ao longo do tempo, né, Faz? Você viu a indústria evoluindo, né? Antigamente, eu acho que essa construção demorava-se anos para chegar até esse nível de relacionamento. Sim. Hoje é tudo meio superficial. Meio superficial, e, portanto, não se resolve a contento, né? Mas a indústria tem... A indústria na sociedade, ela é o fato gerador, ela é um centro, é um marco zero. O pessoal dentro da indústria sempre falava assim, nada acontece nesse mundo até que alguma indústria produza alguma coisa. Esse é um grande dilema hoje com a indústria da virtualidade, né? Porque não tem nada palpável. Né? E toda a história da Revolução Industrial... todo esse movimento maravilhoso, enfim, é algo de muita relevância, né? E a indústria ela é uma base concreta de um exemplo, de um modelo bem desenvolvido de trabalho, processos constituídos, pessoas sendo respeitadas num contexto geral, tecnologia, inovação. Então, a indústria é um centro de excelência. É em função dela que as coisas acontecem dentro de uma sociedade. E eu não estou dizendo isso como... Eu vivi isso intensamente. Então, você pega a primeira, segunda, terceira camada de fornecedores de uma montadora, de uma empresa como a Bosch e tal, são milhares e milhares... É um sistema absurdo. Né? Não, é um elo. Aham. É um elo. Coisa que dentro de princípios sociológicos é o que segura um vínculo. O elo é um vínculo. E a indústria consegue fazer esse elo na sua cadeia de fornecedores e também com seus clientes. Então isso organiza, isso padroniza, isso traz seriedade, confiança, crédito. Cidadania, né? Cidadania. Porque gera um respeito e um vínculo mútuo Exato. Que produz várias coisas boas para a sociedade, né? E como é que você está vendo, assim, e eu acho que esse talvez seja o grande foco da nossa discussão hoje, é porque tudo que a gente fala hoje em mercado de trabalho, e quando fala de futuro do trabalho, a indústria meio que serve como exemplo das posições que estão deixando de existir, né? Como é que você tem acompanhado isso, Fares? Como é que a indústria se prepara para o futuro, requalifica? E como é que você vê esse papel da indústria sendo feito com cada vez menos postos de trabalho? Não é um paradoxo complicado aí para ser resolvido? E até voltando na tua jornada, a gente estava falando da jornada do Fares, né? E aí você falou da Bosch, mas depois você teve uma experiência riquíssima de muito impacto na Federação das Indústrias do Paraná e muito mais, né? Então acho que você realmente poderia... A indústria está no sangue, né? A indústria está no sangue. Falar um pouco para a gente sobre essa tua jornada. Então, essa é uma longa história, né? Então nós temos que... Vamos resumir? Assim, ó. Quando as indústrias chegaram no Brasil na década em 57, 58, quando as montadoras começaram a chegar com uma série de vantagens, subsídios e incentivos e tal, o compromisso, a contrapartida maior que eles tinham era de oferecer emprego. E isso foi feito. A Volkswagen chegou a ter 45 mil colaboradores lá. Ford, 20 mil, não sei quem, 30 mil, e os fornecedores nessa mesma... Então, na verdade, não se tinha uma análise de headcount, uma análise equilibrada de custo-benefício, né? Era o lado social dessas indústrias, no caso da cadeia automotiva.
E acabou se disseminando para todos os outros segmentos industriais. Então, gerar emprego era algo que era esperado como contrapartida social que as indústrias fizessem. Com isso, havia um excesso de pessoas. Mas como o mercado era fértil, quando não havia muitos outros ganhos, indiretos ou diretos, a coisa foi caminhando, foi caminhando. E aí, na década de 70, 75, mais ou menos, começou a ressurgir o movimento sindical. Na época, o ministro Murilo Macedo começou a fazer algumas analogias a que a volta de sindicato seria um grande retrocesso, porque lá na região do São Bernardo começou a ter alguns movimentos de tentar entender melhor por que algumas coisas acontecem dentro das empresas. E aí veio o surgimento do movimento sindical, o Lula como um grande líder desse movimento. E a parada da Scania, o antigo RH, o que chamavam RI, né, Relações Industriais, o Cláudio, ele era o RH da Scania, que foi a primeira empresa que teve a maior paralisação, que todo mundo ficou muito assustado. Mais de 40 dias, 50 dias de greve e tal. E a paralisação deles foi, o Lula chegou na porta da fábrica e ele deu o seguinte sinal, falou: companheiros, podem parar. Aí foi parando a manutenção, foi parando a área foi aqui para a operação ferramentaria, as áreas de suporte e tal. Parou. Não precisou fazer muito. Porque as empresas estavam despreparadas para esse fato novo. Porque por mais que as indústrias tivessem uma reciprocidade social, o estilo de gestão era outro também, né? Era uma coisa mais autoritária, mais imposta. A própria, naquela época isso era algo normal, né? Normal. Subserviência total. Então não havia muito espaço para diálogo. E era o que o sindicato queria. E conseguiu convencer uma boa parcela dos trabalhadores. Nesse momento, qual foi a reação das indústrias? Foi de força. De mostrar força. Então, assim, não vai trabalhar, não vai comer. Fechou o restaurante. Não vai trabalhar... Vamos pro fight. Não vai para casa. Não tem transporte. Não tem ônibus. Vão trabalhar, não tem mais plano de saúde. Se quiser ir no médico, não tem mais médico. Na tentativa de convencê-los que eles estavam cometendo um erro. Isso acirrou de tal forma que nunca mais houve um diálogo construtivo nesse período. Tanto que a indústria é a principal responsável pelo surgimento dos partidos dos trabalhadores no Brasil. Foi esse movimento na região do ABC que gerou essas lideranças, que fez com que outros atores da área cultural, se unissem de universidades e começassem a conversar mais. E aí criou-se o Partido dos Trabalhadores. Então esse é um processo que esse estilo de gestão, né, que mostrou o quanto ele é ineficaz, né, quando você não conversa, quando você não se predispõe a se colocar no lugar do outro, quando você é mais arredio. Então foi muito difícil. E aí, para responder a pergunta, automaticamente nesse movimento muitos empregos deixaram de existir. Muitas pessoas foram demitidas, que era também uma resposta. Ou seja, tinha um excesso que socialmente era aceito pela negociação, que naquele momento falou, não tem mais agora. Não tem mais. E aí começou o processo, e aí as empresas começaram a se organizar. E aí, claro que você vai evoluindo do ponto de vista de gestão. Aí começa a contar o headcount do jeito certo. Começa a tecnologia começou a chegar, perfil de líderes começou a ser alterado, porque antes o líder era o mais antigo, amigo de todo mundo. O mestre, né? Era o mestre, isso é. E aí isso foi numa sequência natural. Tem um livro do Charles Randy que se chama Tempos de Mudanças.
Ele escreveu esse livro na década de 90. E ele falava assim, já naquela época, ele falava, não é possível, né, que o setor produtivo, os tarefeiros, consigam subsistir a essa evolução social, tecnológica, que o mundo vai passar necessariamente. Então, aonde tinham 5, 6 pessoas para fazer algum processo dentro de uma indústria, vai ter 1 ou 2. Esses 4 ou 5 vão ter que migrar para uma outra atividade. Então ele já previa que haveria aí uma queda substancial no número de empresas, no número de empregos dentro de indústrias, empresas em geral, e um aumento gradativo e de força na área de serviços, que é o que Está acontecendo. que acontece hoje, né? E ele falou assim, aqueles que conseguirem, fora a situação dos estáveis, né, de funcionário público e tal, os que ficarem dentro das empresas trabalhando como CLTista, vão trabalhar muito. Mas muito. Vão se exaurir de tanto trabalhar, porque eles vão estar trabalhando por 2, por 3. Isso também fez com que a imagem das indústrias ficasse um pouco deteriorada. Falei, pô, eu vou lá e vou trabalhar demais. 90 você está falando. Década de 90. 90, e aí entrando para 2000. Tinha empresas que faziam acordo de horário de almoço de 30 minutos. Eu lembro, quando eu fui trabalhar na indústria, era 35 minutos Então, almoço. Quer dizer... e eram sistemas, e eram 3 ou 4 turnos. Trabalho pesado e tal. Então, o que aconteceu? A nova geração que foi chegando, ela via os pais ou parentes e vinham e falavam, pô, não deu nem para eu me alimentar direito, e não sei o quê. Aí essa geração começou a questionar, né? Então houve um fato real, que foi a perda de empregos por causa de todas essas questões e a tecnologia que veio muito forte. Mas também houve uma resistência da sociedade em entender que a indústria é um bom lugar para trabalhar. Mas tinha uma contrapartida muito bacana que, assim, comparado com os outros empregos que se tinha ao redor, mesmo com toda essa carga, tinha um retorno bacana de salário, benefícios, né? Que isso, ao longo do tempo, melhorou, né, Fares? Porque teve uma época aqui, no Paraná, olhando aqui para a nossa região, que os melhores empregadores eram indústrias, né? Sim. Então, nessa linha, hoje também, a gente não perde ao contrário também, porque... as empresas novas hoje, mesmo que sejam de viés tecnológico e intelectual, não botar a mão na massa, né? Não são tarefeiros tanto quanto antes, mas é um mercado que paga pouco e faz a galera trabalhar muito também, né? Então, tipo, ele come em casa, não tem 35 minutos, come em casa, mas faz um monte de hora extra e tá super pressionado. Ao que você reputa essas melhorias aí? Eu acho que foi a evolução do RH também, ou seja, de sair de departamento pessoal e começar a tratar as questões de gestão de gente mesmo dentro da indústria e começou a melhorar o ambiente? Foi. Isso foi definitivo, significativo. Quando, também nesse período aí da década de 90, veio a constatação óbvia, que na época não era tão óbvia assim, que o gestor de RH era o próprio gestor dos colaboradores, não a área em si, mas os líderes eram representantes da área de recursos humanos das empresas. Eles eram, na verdade, os gestores de RH. Então isso hoje é tão óbvio que até falar isso é complicado, mas naquela época isso foi um fato... Porque um novo paradigma. Né? Os líderes sequer demitiam, principalmente a demissão, eles falavam, vai até lá. Então eles se esquivavam, né? Eles tinham muita autoridade e responsabilidade, mas eles usavam só da autoridade, não eles tiravam a responsabilidade das coisas mais difíceis. Então, o cara vai lá e reclama que está precisando de aumento de salário, fala, eu tentei. Mas o pessoal do RH... Eu fui lá no RH, mas eles... Pô, você conhece.
Essa pessoa é difícil, não dá para conversar, não tem diálogo com eles. Então isso era... Quando ele assumiu para ele que ele era o gestor, que ele tinha essas prerrogativas todas, aí a situação muda também, né? Mas assim, ó, tem um outro lado, a indústria, a empresa, na verdade, é um micro-organismo da sociedade. Ela é um reflexo do macro. Então, tudo que acontece na sociedade, dentro da indústria ou dentro de uma empresa, se reflete diretamente naquele ambiente menor. E o que a gente percebe hoje, mesmo às vezes com propostas de trabalho, com algumas vantagens, há uma certa alienação, há um certo desalento, as pessoas estão incrédulas. Elas não se sentem motivadas até para enfrentar um desafio de ter que fazer um trabalho um pouco mais difícil para ter uma remuneração adequada. Então, o movimento social ele vem se diluindo, ele vem num decréscimo de valores e de perspectivas de dias melhores que é assustador. Então, quando hoje nós formamos, eu tive o privilégio de ser o diretor regional do Senai, aqui do Paraná, e formamos jovens, basicamente. E essa formação hoje ela é uma formação completa, integral. Porque não basta mais você ter aquele ofício técnico. Só ensinar não tem sentido. Ali. Né? Não tem sentido. Ele vai para lá como o melhor soldador do curso do Senai, só que aí ele falta. Ele quer sair antes. Ele tem aquela síndrome do presenteísmo, né? Que ele tá, mas não tá. Questões familiares. Todo esse volume de informações que nos deixam meio nonsense. Então, a formação hoje do Senai é uma formação completa. Tem diversas horas onde você discute o papel da sociedade, o papel da família, ele como um membro integrante desse movimento, qual é a responsabilidade dele no contexto que ele está inserido, que aquele bairro que ele mora é responsabilidade dele fazer com que aquele bairro evolua, que ele tem que fazer conversas, que ele tem que ter diálogo, que ele tem que se apresentar. Entendeu? Então, isso é o que é possível ser feito e que, infelizmente, são iniciativas de terceiro setor, de instituições paraestatais e tal, né? Pois é, acho que era legal porque você falar também, porque como FIEP, acho que foi um hub de conexão com vários entes da sociedade, o governo, a indústria, os profissionais, os jovens. Dá a impressão que está meio sem direção, isso, sem uma liderança forte nesse sentido, que acho que era o que a indústria fazia no passado. Ou, mal ou bem, era a indústria e o sindicato. Ou seja, estava bem claro as forças, né? Sim. A diluição das forças parece que não sobrou para ninguém, então, hoje. Não tem ninguém tocando essa... Não tem. Você sabe melhor do que eu de que nessas questões de cultura, de transformações culturais, sempre precisa de ter heróis, mitos, pessoas ou simbologias que ajudam a transformar. Isso vem desde a época da Inquisição, né? A Igreja, depois o Estado. Em algum momento da nossa vida sempre houve alguém que se empoderava e, bem ou mal, você sabia a quem recorrer. Agora diluiu. Agora está totalmente diluído e num ambiente onde não há uma valorização, não há uma política educacional de médio e longo prazo, não há política de saúde, de prevenção, não há uma política de geração de emprego e renda, não é possível que que a sociedade não sinta esse efeito nocivo de aquela sensação que às vezes a gente tem de estar sem rumo, de não saber para onde você vai, que escolhas você vai fazer. Na verdade, às vezes você não tem nenhuma escolha.
Então, quando você fala que a indústria era o microcosmos, né? Isso era bem definido, né? E claro. E você tomava referenciais da indústria para a tua vida cotidiana. Sim. Hoje, como o Bauman diz, né? Na liquidez social, eu mesmo falo isso, vários clientes, né? Que a gente acabou com os organogramas e está acabando com as job descriptions, né? Porque esse é o mundo hoje. É o mundo gig, é o mundo da multifunção, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tal. E acaba sendo um espectro da sociedade que reproduz. E assim, em linhas gerais, os resultados não são tão satisfatórios, né? Por exemplo, os nenéns, né? Que é a geração hoje que nem trabalha e nem estuda e não vê uma necessidade de se fazer isso, né? Ou seja, eu vou achar formas de continuar vivendo desse mesmo jeito e não acha a saída. Mas eu queria puxar, Deudo, para a questão que o Fares viveu muito, SESI, Senai, FIEP, IEL. Então você começou a trazer essa história da indústria lá dos anos 90, né? E a gente teve depois uma era da desindustrialização, né? E aí depois essas instituições, como a própria FIEP, as federações das indústrias, reforçando a capacitação, trazendo essas soft skills já na formação, tentando recuperar essa força nacional na parte da indústria, né? Como é que você vê essa jornada, essa caminhada e onde a gente chegou agora, olhando para a indústria 4.0, que é algo que a gente almeja? Olha, o processo de desindustrialização foi uma resposta ao absurdo que é a política tributária aqui nesse país. Que ela é ilógica, ela é uma fonte de receita, ela é usada para pagar as dívidas de programas que a gente nem sabe bem quais são. Um sanatório tributário, né? Exato. Então é uma coisa ilógica. E o custo de um cidadão que vai trabalhar numa empresa é algo assim exorbitante. Não há como você concorrer com isso. E a Bosch aqui em Curitiba, ela produz bomba injetora e componentes para motor diesel. E na década de 90, de novo, ela acabou perdendo o seu maior cliente nacional, que era a Ford. A Ford fechou a fábrica dela em São Bernardo. 70% da entrega de produto era para a Ford. Acabou. Teve que se reinventar. Ao se reinventar, ela teve que ir para o mercado da exportação. E ela não fechou as portas aqui, acho que pela filosofia do Robert Bosch, que era um cara iluminado, né, que ele não iria aceitar algo dessa natureza. E a Bosch daqui em Curitiba se posicionou muito bem nesse mercado de exportação, principalmente para os Estados Unidos, picapes e ônibus e tratores e tal. Com o passar do tempo, o que começou a acontecer? A Bosch de Curitiba começou a perder mercado para a Bosch da Turquia, para a Bosch da Índia. A China nem se fala, cujo custo da mão de obra era 1/3 do que era aqui. Aqui no Brasil. Aqui em Curitiba, porque ainda era... São Paulo era mais... mercado ainda mais alto ainda o custo. Ela perdeu esse mercado para o próprio grupo. Então são tantas dissonâncias, tantas incoerências de como se vê, de como se faz uma gestão, que você acaba entrando em decisões, às vezes, que não são muito populares ou não são muito esperadas. Então, uma decisão da desindustrialização, um motivo foi esse. Dos dois aspectos, né, Fares? Da complexidade tributária e também dos encargos, né? Sim. Peso tributário. Então, Sim. custo e Sim. também da complexidade. Os dois geram um aumento. Sim. E a evolução tecnológica também começou a mostrar sinais. A bomba Bosch, a VE era assim. Enorme. Aí o Common Rail é um negocinho assim. Pequenininho. Então, isso é óbvio, mas isso tem um reflexo também. Mas, basicamente, você sabe, ser empresário no Brasil é
é um legado, é um desafio. Você é desrespeitado quase todos os dias. Né? Então, eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu não estou nem me referindo a um político, outro político, estou me referindo ao sistema, né? É uma história, é uma somatória de situações equivocadas que acabaram fazendo com que a gente chegasse nisso. Não é por causa de quem está ocupando o cargo hoje, pode ser até que os que estejam hoje estejam tentando melhorar até. Inclusive tem algumas iniciativas aí de redução de encargos, desoneração, então tem. Mas não tem política. Não há nada. Você vai fazer o planejamento estratégico da sua empresa, você tem que definir qual é a sua política, quais são os seus valores, onde você quer chegar, em que tempo, quais os recursos, quais as parcerias. Isso é uma coisa que parece óbvia. E o que você vê de iniciativa hoje para a recuperação da indústria nacional, efetivamente? Iniciativa por parte de quem? Geral, de mercado, da própria Federação das Indústrias, na capacitação, o jovem que entra no mercado do trabalho muitas vezes é puxado para a indústria do tech, né? E muitas vezes não brilha tanto o olho como no passado para a indústria fisicamente, de realmente primária, secundária, né? Olha, uma das grandes iniciativas aí do Getúlio Vargas, mesmo com um espírito mais autoritário, né, mas ele, em função da Segunda Guerra, ele criou o Sistema S, em 44, 45, 46. Essa é uma contribuição tão relevante para o Brasil, mas tão oportuna, tão inteligente e tão inclusiva. Ela agrega em torno de si a questão social, porque ela oferece oportunidades, e muitas oportunidades para a população de baixa renda. Ela oferece programas de prevenção de saúde, de qualidade de vida. Ela oferece alternativas em tecnologia. Então ela é uma instituição que veio para tentar dar uma luz para essas empresas. Só que o que está acontecendo? A maneira como isso funciona, que é mais um imposto que a indústria tem que pagar, acaba tendo um viés também de custo. Então, se você for hoje fazer uma pesquisa com as indústrias, falar, mas você acha que é o percentual que eu pago é justo? Ele vai dizer que não. Provavelmente 80% dos colaboradores deles têm a formação do Senai e dão a ele uma produtividade maravilhosa. Mas a percepção... Mas a percepção é diferente. Porque quando você está num lugar desorganizado, cara, qualquer coisa que acontece é mal interpretado. Quando é um cenário de incerteza, de desconfiança, principalmente de desconfiança, a lógica não prevalece. Então, o que eu volto a dizer, se você não tem um macro sistema de inteligência, de gestão, você veja países mais desenvolvidos, o Chile, que chegou aqui, como aconteceu, a Índia, a Turquia, os países nórdicos, Coreia do Sul. Coreia do Sul, na década de 80, tinha o mesmo número de patentes do Brasil, de inovação tecnológica. Hoje eles têm 250 vezes mais. Se você olha hoje o estado que se encontram as escolas públicas, federais, universidades estaduais, universidades federais, o grau de motivação dos professores, se você observa o sistema de ensino público do primeiro grau, como está hoje, eu frequentei muito escola pública, até pelos projetos sociais que eu tive a oportunidade de participar. E é um desperdício. Esses professores são heróis. São pessoas virtuosas, preocupadas com o bem-estar social. Eles se colocam no lugar daquelas crianças ali e tentam fazer algo.
Só que todas as outras influências externas impedem com que eles façam algo, eles vão perdendo o motivo, né? E acabam não acontecendo nada. Eu vejo isso com muita preocupação. Existe um estudo da McKinsey que veio do Brasil que diz que 75% dos alunos do ensino fundamental vão trabalhar em empresas que não existem ainda hoje. Então, você se coloca nesse lugar dessa criança aí, com toda essa falta de lógica no seu processo de desenvolvimento social, familiar, profissional, educacional. O que se espera, né? Eu tenho um neto hoje, 2 anos. Eu fico olhando para ele, eu falo, Andrezinho, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? O que você vai fazer? É preocupante mesmo, Fares, porque alguns sinais já se mostraram bem claros, né? Primeiro, a questão da pandemia. Quando chegou o início da pandemia, ficou aquele caos por causa dos respiradores. E aí todo o mundo inteiro percebeu que é refém da China. Então a gente sucateou a indústria nacional, criou uma dependência gigante de alguns fabricantes que centralizou, mas por culpa dos países mesmo, que buscaram muitas vezes essa mão de obra mais barata, que era necessário para competitividade. Você tem que buscar realmente um custo reduzido para conseguir continuar no mercado, né? Não é nem lucratividade, é sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a ver que é importante essa globalização, mas até certo ponto a gente não pode escatear esse ponto a indústria nacional. Então, dentro de iniciativas de reforma tributária, que, né, é um sonho nosso, mas aos poucos a gente vê que começa a ensaiar, realmente vir algo, ainda não é o desejado, mas já começa a acontecer. E dentro do avanço tecnológico, que hoje já é muito mais acessível, né, Fares? Ou antigamente a gente tinha um delay tecnológico para os Estados Unidos, para outros países. Hoje, lançou lá, está aqui também. Dentro de um jovem que já vem com a cabeça mais para a tecnologia e dentro de políticas que possam incentivar a indústria nacional, será que a gente não consegue dar um up aí nesse cenário? Da maneira como você falou, sem dúvida. Esse PowerPoint tá bom. Isso é maravilhoso. Foi muito mundo da Disney, assim, foi muito da Disney. A gente tinha que ter esperança. Você sabe que aqui... Quantos centros de pesquisa tem no Brasil? Não faço ideia. Deve contar. O Brasil é um país que na linguagem industrial é o CKD. É um país de montadoras, de processo, de operação. Dificilmente um país globalizado vai investir forte em pesquisa e desenvolvimento aqui. Não porque não tenha talentos. O mundo inteiro sabe como o brasileiro é talentoso. Que ele aprendeu, né, a se esquivar e... Então pensamento adaptativo. Tem uma ala aí... competência do futuro. Exato. Mas não há investimento em pesquisa e desenvolvimento. As universidades, que são instituições de pesquisa, elas acabam pesquisando, mas elas cometem um equívoco no final, que elas não levam isso para nenhuma uma entidade produtiva. A cadeia não dá sequência ali, né? Para aplicar o que ela pesquisou. Porque se ela não aplicar o que ela pesquisou, vai para a prateleira. Pode ser algo maravilhoso, um novo gene, não sei o quê, mas não pesquisou, não aplicou, não foi vivenciar isso. Porque as universidades também se defendem, né? Tentam cuidar aí do seu futuro e não são estimuladas a isso também. Então o problema é mais grave. É mais de base, né? É grave. Então, você olha para esses mesmos alunos aí do primeiro grau, você não consegue, olhando a evolução dele, do currículo escolar, da situação familiar, de moradia, de saúde, de infraestrutura, os estímulos que são essenciais no processo de desenvolvimento da criatividade. Não estão lá, né? Então, e não há um sinal. O problema é esse. Às vezes não tem, porque tá difícil, tem a pandemia, tem não sei o quê, mas quando acabar a pandemia, a gente retoma para aquele caminho daquela política. Sim. E aí tudo bem. Todo mundo entende isso. Não, mas aí acabou a pandemia, nós vamos para onde?
E a gente não vê propostas claras, né? Não. De política, até já no ano de eleição, né? Então a gente não vê nas propostas de candidatos políticas claras e efetivas para isso. Geralmente, quando o pessoal quer proteger a indústria, ele faz por meio de subsídio ou protecionismo. E é o jeito errado, né? E daí, deixa eu colocar aqui na discussão o tal do ESG, que tanto se fala hoje, né, Fares? E daí o S do ESG. E é legal ouvir você falar também que na tua carreira, ou seja, psicologia, sociologia, você migrou do RH, vendo os percalços da relação humana e da conexão do microcosmos, ou seja, eu acredito muito em empresa cidadã, ou seja, a empresa que também forma cidadãos. Eu acho que isso foi uma coisa que foi uma constante na tua carreira de evolução, né? Ou seja, começou com o indivíduo, com o RH, com as relações, e durante o teu tempo na FIEP com a indústria, muito do social através da educação. Como é que você enxerga hoje o S do ESG no Brasil? Assim? É um respiro de que talvez a gente tenha, com a sociedade civil organizada, com a iniciativa privada, a gente ter um relance de uma saída? Como é que você enxerga isso? É sim, até para não achar que tá tudo. Mas assim, na verdade a sociedade organizada, terceiro setor, iniciativas populares, serão eles que vão movimentar positivamente aí o desenvolvimento do nosso país. É a nossa única esperança. A iniciativa privada entraria como subsidiando isso, acreditando nisso, que é o que acontece com algumas empresas, né? E é a nossa, acho que é a nossa alternativa, não temos outra. E você acha que esse olhando, assim, a gente teve um marco que você falou, que foi quando os chefes se ligaram que eles não eram só autoridade técnica e que eles tinham que fazer o papel de líder, né? Você acha que o próximo movimento é a gente começar a ter não só líderes mais, mas pessoas que tenham aquela simbologia ou aqueles que chamam para si a resolver o problema social? Você tem cases bacanas para contar isso, né? Ou histórias? O que você tem vivenciado aí de iniciativa privada mesmo, de pessoas, não precisa citar nomes ou empresas, mas que têm feito esse papel que a gente não vê surgir de lugar nenhum? Olha, são centenas. Esse movimento de tentar ajudar da empresa a contribuir de alguma maneira. Às vezes até o founder mesmo, como pessoa, né? Sim. E acho que são inúmeras. Eu já participo, mas sim. Eu sei disso. Eu não sei se... Talvez eu me lembre de alguma passagem mais... Mas o que acontece, né? O que não invalida, né? De jeito nenhum. Mas tem um negócio assim... Tem duas palavras-chave que eu acho que... Primeiro que a gente se procura se nortear por aí, eu procuro me nortear por aí, e que são vitais para qualquer tipo de vínculo. Que são as emoções e a outra é a empatia. Nada que você faça na sua vida deixará de ser afetado pelo seu estágio emocional. Qualquer coisa que você faça na sua vida, o componente emocional é o componente determinante do comportamento que você vai ter na sequência. Por que grandes atletas perdem? Por que grandes empresas que são líderes de mercado afundam? É um problema técnico? Não é. Tem todo um contexto, porque teve um problema na família, porque o filho não sei o quê, porque aconteceu algo, porque... Então, tanto que hoje, conversando aí com a direção do Instituto Ayrton Senna, com quem eu estou me aproximando um pouco, a base de pesquisa deles é toda baseada em desenvolvimento socioemocional da criança. A força deles é essa. E o que eles estão oferecendo para as escolas públicas é um contraturno totalmente fundamentado em habilidade socioemocional.
Não é você estar passando fome, é como é que você vai lidar com isso. Não é você ter o seu pai agredindo a sua mãe ou vice-versa. É como é que você vai lidar com isso. Não é você não tem comida, não tem emprego. Não é o problema. O problema é o que você vai fazer na situação? É o que eu vou fazer com isso, entendeu? Porque essa é a realidade, é o que você está vivendo. É. E o que eu vou fazer com isso é emoção, é habilidade socioemocional. Esse é algo assim que a gente tem que se agarrar, mas agarrar com força. Porque a nossa saída é esse equilíbrio. Se você consegue chegar perto dele, você vai encontrar a resposta. Com maior dificuldade. Uhum. E a questão da empatia, tem até uma questão da empatia e compaixão, né? Uhum. E não tem problema com compaixão, mas a compaixão é a empatia na prática. Eu sou empático, eu me identifiquei com um problema naquela comunidade, eu vou lá e faço uma doação. Eu tenho a compaixão, eu vou lá e faço a doação. Uhum. Num processo de desenvolvimento pleno, a compaixão não caberia, porque ele é um negócio assistencialista e que às vezes não educa, deseduca. Acomoda. A relação empática, ela traz crescimento. Você entende o problema do outro, mas você não necessariamente resolve o problema do outro. Você é solidário. Você empresta solidariedade, se coloca à disposição, é um parceiro. Isso evolui, isso traz conhecimento, traz maturidade. A compaixão é, assim, é bom porque dessa realidade que a gente está, é difícil não ter. Né? É o que precisa para o momento. É o que precisa para o momento, mas do ponto de vista de desenvolvimento é algo que não se sustenta. Né? Então eu vejo dessa forma, eu acho que esse é uma prerrogativa que serve para qualquer atividade que você desenvolva. E as indústrias chegaram num ponto de uma relação empática. Você vê casos hoje de indústrias preocupadas com a cidadania, com aquilo que pode fazer com que as pessoas possam evoluir, que é o S, que é o que eu acredito no S do ESG, não é fazer sopão. Daí não está no contexto da sustentabilidade, mas é um S que coloca a influência para que as pessoas evoluam. Isso é uma coisa que eu acredito há muitos anos, todo meu projeto de mestrado, e ainda estou tentando um doutorado. Você acredita que eu estou indo nesse negócio, cara? Bom, hein? É bom. E nessa área? Nessa área social. Estou te vendo mais esperançoso com o comportamento humano do que com a indústria nacional, olha. Mas olha, é por aí, Fábio? Mas é o comportamento humano que vai fazer com que a indústria evolua. Mas olha só que interessante você falando da indústria e dessa empatia que não é só a compaixão, né? Não vou citar nomes de empresas nem nada, mas é polêmico o assunto, porque... Lá vem. Não, assim, a gente fala do que aconteceu na pandemia. Tem um monte de empresa aí que no employer branding, no LinkedIn, é uma maravilha só. Sim. O LinkedIn é o Instagram das empresas. Não, o Instagram das empresas. Coisas que boa parte das empresas e indústrias mais tradicionais e históricas não utiliza tão bem quanto essas novas. Fizeram um alvoroço no início da pandemia, com projetos de que não vamos demitir, que não sei o que lá. Todas demitiram. Todas que entraram no processo e tal. E a indústria foi a que mais deu apoio aos colaboradores em época de pandemia. Inclusive aqueles que tinham que se deslocar fisicamente e colocar naquela época ainda a vida em risco para que outras pessoas pudessem estar em casa. Porque a indústria ainda tem esse paradoxo lá de que o cara do escritório pode fazer o trabalho dele home office, mas não dá para levar uma peça para usinar em casa, né? Então, a indústria segurou as pontas brilhantemente. Sim. Não apareceu, não fez tanto alarde, mas teve uma empatia muito grande. E tem um oba-oba hoje no mercado de trabalho, né? Que é muito mais marketing, employer branding em vários casos, mas que não se sustenta no primeiro sinal de chacoalhão na sociedade que nem a gente teve, né? Então, eu acho assim, em linhas gerais, eu acho que
a indústria vai sofrer ainda mais, né, Fades? Ou seja, em termos de perda de posto de trabalho, porque é uma realidade. Mas tem muita coisa que foi criada na indústria que é maravilhosa, né? Eu sempre falo que a minha base de recursos humanos no chão de fábrica vai comigo até hoje, cara. Porque aquele contato que se tinha da empatia suficiente de saber, por exemplo, se o cara chegou com café da manhã tomado, né? Que era uma preocupação que a indústria tinha, cara. Você tomou café? Sim. Se não tomou, tem o sanduíche lá e tem o café com leite, você vai tomar porque você tem que estar preparado. Você pode olhar para uma ótica utilitarista, mas na ótica empática, a gente estava entregando isso. E que um monte de empresa hoje não está entregando. Preocupado legitimamente com as pessoas. Total. E eu vi isso acontecer, né? Eu vi essa evolução, né? E só pra gente já tá meio que indo pro final, Fares, mas e o RH nisso tudo? Porque assim, a grande parte da nossa audiência é de recursos humanos, né? E o recursos humanos também tá numa fase meio que, sabe, tipo, qual que é o meu papel, qual que é o meu quinhão nisso tudo? Então, você não só acompanhou a evolução da indústria, do mercado de trabalho, das relações de trabalho, mas você também acompanhou a evolução das relações industriais até a área de cultura e gestão. Gestão de talentos e por aí vai. RI, passando por RH. DP, RI, DP, RH, e agora cultura, gestão de talento. Como é que você vê, assim, os profissionais dessa área? Você solta o verbo aí com a galera de RH. Como é que você vê hoje a evolução do RH? Acompanhou, não acompanhou? Como é que... Olha, eu primeiro tenho que dizer o que eu sinto, como eu me sinto, né, como profissional de recursos humanos. Foi essa área, essa atividade, essa interação que me deu alento, que me deu uma abertura, que me abriu portas de carreira, de desenvolvimento, de algumas crenças. Então eu sou um servidor dessa área de gestão de pessoas. Sou um servidor. Eu tenho paixão por ela, pela natureza dela, pela razão de ser dela, pela missão institucional, aquilo que ela se propõe a fazer e a ser. E com essa base há muitas oscilações, né? Há diferentes situações, mas eu acredito na área. Eu tenho crença que ela muda, ela consegue influenciar. E eu não perdi essa crença. E eu não vou perder essa crença. E quando eu me referi nas questões emocionais e empáticas, quer dizer, é bandeja para o RH isso aí, né? É algo que, se ele pegar para si, ele vai fazer muita coisa boa dentro das empresas, né? E principalmente desenvolver líderes com propósito. Chega de liderança assim, fugaz, chega de liderança por acaso, chega de liderança por poder de posição. Liderança é um cara que você tem que acreditar nele. Ele tem que passar para você confiança. Isso. Respeito. Integridade. Esse assunto de diversidade, que às vezes é meio colocado aí num contexto ruim, isso tem muito a ver com a crença do líder. Total. Né? É ele que dá vazão, é ele que consegue fazer com que a diversidade seja algo natural. Porque tem que ser natural. E é natural, é a natureza humana, não pode ser imposta. Então, colocar pessoas diferentes é algo absolutamente normal. É a vida, assim. Você anda na rua e tem toda gente hora, de todo jeito, tipo, forma. É um micro-organismo, né? Aquela história. Então, e aí o cara tem que ter propósito, ele tem que ser forte. O indivíduo, homem, mulher, sei lá. Então, eu acho que esse continua sendo o principal desafio dessa área de gestão de pessoas. E aí um outro desafio, que também é de RH, que é fazer com que a empresa desenvolva legado.
A empresa tem que ter legado, ela tem que se fazer valer. Às vezes ela pratica ações, né, sem muita conexão. Às vezes o resultado é um resultado que é o que vale. Às vezes, então a empresa, e aí o ESG é algo salutar, né, salutar. A empresa tem que construir legado, ela precisa deixar. E quando ela deixar, ela deixa a sua marca, ela deixa todos os seus valores ali embutidos, todas as suas crenças, aquilo que a sua cultura acredita, o meio que ela funciona, como é que ela acredita nas pessoas, como é que ela tem a visão de resultado, que tipo de resultado, enfim, tudo. E eu acho que esse ainda é um hábito não muito praticado pelas empresas, né, de cultivar esse legado. E é mais um desafio Do RH. do RH. Você sabe que tem foi um grande amigo seu e que foi disparado um dos melhores professores que eu tive na vida, que foi o José Munir Nasser. Nossa. E o Nasser falava que o problema das empresas era o tal do benchmarking, que eram as cópias mal feitas de uma empresa para outra, né? Mas é legal porque a gente conectou aqui, a gente conectou uma fala... Uma lembrança bonita que você tem. A fala inicial do Fares das competências técnicas do futuro, né? Que a gente não sabe quais são as profissões do futuro mesmo, né? Mas essas competências comportamentais, elas são atemporais. Então, é um investimento que, com certeza, vai ter frutos, independente para onde nós iremos, né, Fares? E são difíceis, são desafios. As competências técnicas, elas, de alguma maneira... E é commodity. Você resolve. O nível de educação hoje é commodity. Não tem ter graduação, não ter graduação. Empresas hoje não é mais tão não necessário. Consideram mais. Mas é aquilo que você acredita, naquilo que você pratica na sua vida, nas coisas que você valoriza e no seu equilíbrio. Né? No seu equilíbrio. Esse é o... É isso. Se isso é uma mágica, não estou falando nada de novo também. Mas é que a gente não... se não falar, parece que não tem, né? Parece que não acontece, parece que é mais difícil. Então... Habilidades técnicas são importantes, tudo precisa ter, principalmente os jovens, numa fase de consolidação de carreira, sem dúvida. Mas isso desassociado não tem efeito nenhum. Muito bom, muito legal. Fares, sensacional. Fala um pouco dos projetos futuros, como é que a galera te encontra, o que você tá... Você falou que estava falando com Ayrton Senna, Instituto... Com Ayrton Senna não, falando... É verdade, falando com Ayrton Senna. Você tá querendo já... Vou dar uma voltinha, né? Falando com isso. Espero não falar pessoalmente, porque ele tão cedo. A gente falou que aqui é o mundo do trabalho de uma forma espiritualizada. Aí você falar com o Ayrton Senna, o Fares dá um pulo aqui, né? Mas deixa todas as redes sociais para o pessoal te achar também, Fares. E quais são os projetos? O que você está imaginando para o futuro? Eu depois de tanto tempo aí, né, a minha carreira, eu tenho uns 40 anos de carteira. E eu falo isso com... Aposentou, então. Com muito orgulho, né? Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Nem é bom. Eu não consigo. Eu estou discutindo agora um projeto aí de perfil, de futuro, negócio. Porra, tô parecendo um trainee, cara. Sabe assim? Eu tô arrepiado de tanta oportunidade aí, né? Então eu tenho agora um outro ciclo na minha vida, um pouco menos intenso do ponto de vista de tempo, mas que eu quero me encontrar aí numa realização pessoal, profissional, que é a ideia que seja uma espécie de um hub, né? E para soluções empresariais. Eu fui muito procurado, muitas conexões foram feitas comigo, imagina, de todas as formas, que de alguma maneira pode ajudar a solucionar problemas de empresas. Então eu finalmente sou um homem conectado. Né? Mas a minha área de consultoria mesmo continua sendo em desenvolvimento humano, que é uma coisa que me acompanha a vida toda. E nessa área de valorização, de investimento social, de
entender isso como um legado de propósitos. Então eu tô nesse caminho como consultoria. Mas também posso ajudar muito as empresas a encaminhar soluções em processos, em tecnologia, em educação, enfim. Eu sou um cara hoje que tô querendo fazer o que eu gosto e tentar ajudar principalmente as indústrias, a quem eu devo muito. Eu devo muito, sou muito grato a não só a empresa que eu trabalhei tantos anos, como a Bosch, que para mim é um privilégio, me sinto honrado de ter ficado tanto tempo lá. Mas na própria federação, vendo os empresários ali batalhando, vendo como é que eles brigam pelas coisas, como é que eles querem evoluir, e como eles me ajudaram, sabe? Então eu sou um devedor a eles. Eu espero que de alguma forma eu possa, de um outro jeito agora, retribuir para que eles consigam crescer e ter um legado, né? E ter um propósito bem legal. Né? Então eu estou aqui, estou no LinkedIn, estou nessas José redes Fares. sociais. José Fares. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui, então, Show. todos os canais aqui do Fares. Legal, Fares. Demais torcer pra macaca. Tá, cara. Esse lado aí esse é o... Terminar com uma história aqui. O Fares, certa vez, emprestou. Você não vai falar que você foi estagiário do Fares? Ele não gosta que fale. Eu gosto, pô, vai lá. É um prazer pra mim, inclusive. Prazer uma honra. irmão, e pra mim Uma também. honra. Bom, o Fares, então, eu era estagiário na Bosch, o Fares, torcedor da Macaca, emprestou a associação dos colaboradores pra Macaca treinar. Beleza, até aí tudo bem. Só que ele chegou no departamento e falou: a gente vai torcer pela Macaca. Era um jogo contra o Paraná Clube, sei lá. Mas na final eu saí dessa, eu não fui, eu tinha que estudar, eu era estagiário e tinha aula à noite. Mas o resto da galera foi. Disse que foi Castigo. difícil. Foi difícil o jogo. Mais trauma que o tanque Mas lá veja dos bem, naquela época grevistas. o Paraná Clube tava bem, eu acho. Pois mas você vê como eu sou um cara que tem esperança, né? Eu acredito nas coisas, nas que parecem impossíveis, eu ainda... Já era uma a última relação que morre. social também, a aproximação do esporte com o trabalho e tal, esse Muito tipo legal. de coisa. Fares, obrigado Legal, pela Fares, presença. Eu que agradeço. Obrigado a Sucesso vocês. aí nos novos projetos. A gente agradece. Obrigado. Pessoal, obrigado aí por ter acompanhado a gente. E fiquem de olho, tem muito mais episódios bons. Continuem mandando sugestões de tema e a gente se encontra. Isso aí. A Thaisa e a Jaque estão sempre esperando os comentários de vocês, o like, né? Então não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar a gente toda semana no Work for Soul. Valeu, gente. Abraço.